Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias. Temos o livro de Jeremias, depois de Jeremias, as Lamentações de Jeremias. Você vai abrir no capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 19 ao 26. Glória a Deus. Lamentações capítulo 3, versículo a partir do 19, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha esse versículo 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Amém? Até aqui podem se assentar. Alma, a palavra alma, a palavra coração na Bíblia, raramente a palavra coração estará se dirigindo a esse órgão físico aqui que bombeia o sangue. Quando nós lemos na Bíblia, cria em mim, ó Deus, um coração novo, não está falando desse coração físico aqui, que a gente vai lá no Dr. Fábio, o cardiologista. Não é esse coração. Quando a Bíblia fala coração e alma, está falando da área dos nossos desejos, a vontade. Tudo que está ligado à sua vontade, à vontade do ser humano, aos desejos, é a alma. É o coração que a Bíblia fala. Amém? Só para que vocês entendam, porque nós lemos aqui. Bom é o Senhor para os que atêm a ele, para a alma. Para a alma que o busca. Ou seja, para aquele ser, aquela pessoa que o busca de toda a sua vontade, de todo o seu desejo, é a alma. Amém? Jeremias foi um profeta que é considerado e é chamado de um profeta chorão. Por quê? Porque ele chorou muito pela nação de Israel. Israel começou a entrar por um caminho de pecado, começou a se afastar demais de Deus, e como sempre Deus levanta alguém para poder levar a mensagem de Deus. Porque Deus é Espírito, e Ele vai sempre levantar um homem, uma mulher, seja lá quem for, um povo, uma igreja, cheio do seu Espírito, para levar a mensagem dEle. E aqui Deus levanta Jeremias, e Jeremias ele sofreu demais, foi um dos profetas que mais sofreram. E ele sofreu demais por causa da nação de Israel. Quando falamos, às vezes, amados, tem vezes que a palavra Israel está falando do país mesmo lá, Israel, que existe até hoje. Mas, em grandes partes, hoje nós aplicamos pelo Espírito. A palavra Israel é o povo de Deus na terra. Quem é o povo de Deus na terra? Todo aquele que se rendeu a Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador, se rendeu, desceu as águas do batismo como um selo de que agora pertence a Jesus. Biblicamente e profeticamente, esse é o Israel de Deus. Você somos o Israel de Deus. É todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Que aula de teologia vocês estão tendo hoje, hein, irmãos? Misericórdia. O que será que deu no pastor? Vamos lá. E Deus então levanta Jeremias aqui, para poder ser a sua voz, para ser a sua boca, à nação de Israel, que estava totalmente se desviando de Deus. Então ele sofreu muito, ele chorou, e todo esse livro vai falar muito disso, sobre o sofrimento de Jeremias por causa do desvio de Israel. Israel se desviou tão grandemente, foi para tão longe de Deus, que Deus então levanta Jeremias em uma situação difícil e começa a usá-lo para trazer Israel de volta a Deus. E a partir daquele momento, o coração de Jeremias se voltou totalmente para Deus, e a sua vontade, que era que ele fosse um homem canal do juízo e do ensinamento, da exortação de Deus para Israel.
Jeremias se encheu de Deus. Jeremias foi um homem que viveu cheio de Deus. E se você ler o livro dele, o livro de Jeremias e de Lamentações, suas lamentações, meus amados, vocês vão ver que o sofrimento dele não foi pouca coisa. Não foi um sofrimento pequeno, leve, foi um sofrimento terrível. E olhe para mim, e em todo aquele sofrimento, inclusive nos momentos de dores que ele clamou, que ele chorou, que ele se angustiou, ele se angustiava diante de Deus. Ele se angustiava em Deus. Ele se angustiava e às vezes parecia que estava num ringue. Deus, onde o Senhor está, me ajuda. Quanto sofrimento, ele estava cheio de Deus. Ele fluía a Deus, mesmo nos momentos em que ele era colocado em situações terríveis e de morte. Em momento algum, Jeremias desviou o seu olhar, o seu coração e todo o teu ser de Deus. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. Quem vive cheio de Deus, vai fluir Deus. Quem vive cheio de Deus, bloqueará automaticamente tudo que não é de Deus e que vem tentar entrar na sua vida. Isso não está aqui. Viver cheio de Deus, meu amado, vai nos capacitar, vai nos promover a um nível aonde tudo que é fora de Deus, tudo que não vem de Deus, mesmo aquilo que tem aparência de coisa de Deus, mas não é Deus, quem vive cheio de Deus, bloqueará tudo isso. Então o Espírito Santo nos chama a essa responsabilidade, a vivermos cheios de Deus. Estão ouvindo, Israel de Deus hoje? Viva cheio de Deus, para que tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não vem de Deus, ora meus irmãos, o que não vem de Deus vem do quê? Ou vem do mundo, ou vem da carne, ou vem do diabo. Tem coisas boas no mundo que pode ser para nós, sim, mas o Espírito Santo está nos alertando hoje a respeito de coisas que não vêm de Deus e não é para você. Tem muitas coisas que não vêm de Deus, que é para você, e que muitas vezes tem entrado dentro de você, mas o Espírito está aqui, amém, meu amado, para te fortalecer, para te exortar e falar: encha-se de mim, para que aquilo que não é de mim, aquilo que eu não tenho para você, aqueles acontecimentos ou planos e propósitos que não é o que eu tenho para você, entre em você. Viva cheio de mim, para que aquelas palavras que eu não tenho para que você fale, você venha a falar. Viva cheio de mim, para que os passos que eu não tenho para você dar, você não dê. Porque, meus amados, para não darmos passos que não vêm de Deus, eu só preciso de uma coisa: estar vazio de Deus. Se tem espaço dentro de mim, o que não é de Deus vai entrar. E quando nós falamos o que não é de Deus, não estamos falando da fé apenas, estamos falando de vida. Muitas vezes você tem entrado em situações, em alianças, em comprometimentos, que não é o que Deus tem para você. Vamos aprofundar? Muitas vezes, Jeremias, você tem ido e tem tido atitudes, você tem tido posicionamentos que não eram os posicionamentos e as atitudes que Deus tem planejado para a sua vida. Abra um parênteses, meu irmão. Cada ser humano aqui na terra, Deus só traçou um plano, e cada um vai viver aquilo ao qual ele está cheio. Aí fora nós vemos um monte de gente vivendo um monte de plano que não é de Deus, porque eles estão cheios do mundo. Bom, e Jeremias foi chamado por Deus para isso. Ele estava cheio de Deus, e o que ele emanava é fluir. O que saía de Jeremias era Deus. A atitude que ele tinha que ter vinha de Deus. As mudanças que ele tinha que efetuar vinha de Deus. Está ouvindo, meu amado? Eu vou mudar, a partir de hoje eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Às vezes nós fazemos mudanças que Deus não está nem aí, Ele não está nem interessado, porque eu não tenho essa mudança para você. As mudanças que eu tenho para você virá de mim, diz o Senhor. Eu vou fazer isso, eu vou dar tal passo. Pode dar, mas será que é Deus? Jeremias cheio de Deus, ele falava o que vinha de Deus, ele se movimentava de acordo com o que Deus queria que ele se movimentasse, ele entrava em alianças de acordo com o que Deus queria e tinha para ele, e em momento algum ele se esvaziou de Deus, e por isso Deus o tinha. E quando chegam os momentos difíceis, lá vemos esse homem fluindo Deus. E esses versículos que nós lemos aqui, é ele falando do sofrimento, mas da grandeza de Deus.
E nesses poucos versículos que o Espírito nos levou, diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Quer dizer, a luta dele era grande. Do absinto e do fel. O absinto era uma coisa amarga. Eu não vou entrar nessa questão que é muito longa, não vem ao caso. Fel. E se abate dentro de mim. Olha o que ele começa. Eu creio que eu começo a pregar aqui, amados. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Nós ouvimos esse versículo aqui, irmãos, de uma outra forma. Quero trazer à memória, quem lembra disso? Aquilo que me traz esperança. Então está numa colocação diferente. Olha como Jeremias fala: disso me recordarei, ou seja, no meu coração, por isso tenho esperança. Mas nós conhecemos assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou pensar, olhe para mim, eu, Jeremias, que estou sempre cheio de Deus e procuro estar sempre cheio de Deus, eu vou estar sempre pensando naquilo que me traz esperança. Olha, amado, só nesse versículo ele já conclui tudo aqui. Eu terei uma mente somente naquilo que me trará posturas de vencedor, posturas de vitória, posturas que me levarão para Deus. Ou seja, porque eu, Jeremias, aprendi, eu sei que aquilo que eu pensar, eu serei. Porque eu, Jeremias, sei que aquilo que eu deixar dominar a minha mente me levará. Por isso Deus profetizou aqui no meu coração essa ministração, porque Ele já tinha colocado no meu coração essa pregação no fim da tarde. Está ouvindo, Jeremias? Aquilo que domina a sua mente te dominará e te levará. Jeremias, com todas as suas dificuldades e guerras enormes, problemas enormes, todo o tempo quero levar o meu coração, a minha alma, somente naquilo que me dá esperança, e eu vencerei. Saia nesta noite desse nível, meu amado, aonde a sua mente está sendo levada por toda e qualquer influência aí fora. Olha a mídia e não sei o que, as plataformas digitais que hoje dominam o mundo. E o que tem dominado a minha mente? A ministração tem esse tema, irmãos: aquilo que ocupa a minha mente me definirá emocionalmente e espiritualmente. Se a sua mente está entorpecida por trabalho, por correria, por eu tenho que fazer, eu tenho que ir, isso aí vai te definir. Então a sua mente está ali, igual um furacão. Se a minha mente for dominada só pelo altar, o ministério, e a minha vida será definida, eu serei um ministério ambulante. E não é isso que Deus quer. Se a sua mente ela é ocupada 24 horas, nós que somos abençoadíssimos e que temos filhos, se a nossa mente ficar entorpecida só pensando neles, eu serei uma criatura definida. Eu vou fazer e me mover só em prol dos meus filhos. Mas a nossa mente não pode ser controlada por eles. Embora, irmãos, eu estou citando isso como exemplos, o Espírito Santo vai bater forte, está batendo. O que tem ocupado a sua mente, é para lá que você está indo. E a partir de hoje ela será ocupada pelo Espírito. Outra coisa que o Jeremias nos ensina: eu sou e me comporto conforme aquilo que eu deixo ocupar a minha mente. Parece que eu estou repetindo. Versículo 19 e 20, ele fala assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Olha lá, como que ele estava? Lamentando. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo do fel. Minha alma certamente se lembra do quê? Do pranto, do fel, da amargura. Olha lá, minha alma certamente se lembra. E o que acontece com ela? O que ele fala aí? Se abate. Vamos despedaçar isso aqui? Eu me lembro da minha amargura, do meu sofrimento, do meu fel, da minha angústia. Eu me lembro de tudo aquilo que me fizeram. Eu me lembro que o meu amigo, vou brincar aqui um pouco, que o meu amigo, quando passou pelo que eu estou passando, nossa, ele sofreu, isso e aquilo. Eu me lembro de tudo isso. E quando eu me lembro de tudo isso, a minha alma se abate. O que ele está dizendo? Aquilo que domina-me, aquilo que controla a minha mente,
Aquilo que controla o meu pensamento está me dominando. Então, se o que eu penso me domina, tem um outro versículo, acho que lá em Provérbios, não me lembro onde, que fala assim: conforme você imaginou na sua alma, assim será. Conforme você pensou, assim é. Então Jeremias, ele começa a demonstrar para nós, vou repetir o tema, que aquilo que ocupa a minha mente me define. E por isso que eu preciso cada vez mais me definir pela palavra, me encher pela palavra, me encher do Espírito, me encher do poder, porque é isso que eu quero. Eu quero pisar firme, eu quero andar em vitória, eu quero andar em respostas de Deus. Mas se eu ficar dominado por aquilo que me fizeram, por aquilo que eu vi, pelo noticiário, porque, meus amados, as notícias ruins, elas vão te dominar. Segunda coisa, ou terceira, não me lembro, me perdi aqui um pouco. Quando a pregação vem de repente, é assim, amados, que Jeremias nos ensina. Quando ele fala aqui no versículo 21, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Ou seja, vou me recordar de coisas que me tragam esperança. Ele está nos ensinando: pare de ocupar a sua mente com as influências negativas dos fatos. Os fatos acontecerão. Os fatos estão aí, a gente vai cair, a gente vai ter dor de barriga, as pessoas vão falar mal, o governo não está nada bom, as notícias é que vai piorar, os fatos estão aí. Você às vezes, você que não é casado, tá? Quem é casado vai ter que dar um jeito aí, mas às vezes você está num relacionamento, você percebe que aquilo não está legal, e vai romper, e vai acabar, você já começa a se deprimir. Os fatos, eles existirão. Agora Jeremias nos ensina: sim, estou em um momento difícil, amargo, mas eu não vou ficar enchendo a minha mente com isso. Está ouvindo, meu amado? Então ele nos ensina: pare de ocupar a sua mente, ou de permitir que ela se ocupe com as influências negativas dos fatos. Todo fato tem um lado bom e um lado ruim, é ou não é, meu amado? E o Espírito Santo me leva e nos leva nesta noite a sermos cheios dele, da sua palavra, e aprendermos a não deixar o lado ruim das coisas. Eu acho que eu já preguei isso aqui várias vezes, hein? A deixar o lado ruim das coisas dominar a minha mente. Então nós temos aqui o lado bom e o lado ruim. E Jeremias nos ensina: olha, pare de ocupar a sua mente com o lado ruim das coisas. Tem alguém do seu lado? Cutuca ele, então de assembleiano aqui, fala: pare de ocupar a sua mente com o lado ruim das coisas. Pare de ocupar a sua mente com o lado ruim das coisas, Jeremias. Porque quando eu tenho essa mente que fica deixando só o lado ruim entrar dentro de mim, meu amado, a minha vida para, eu começo a regredir, eu começo a desenvolver coisas que não existem, eu começo a fugir dos planos de Deus que são tão bons, eu começo automaticamente a ter atitude de acordo com aquilo que eu estou pensando. Eu já fui muito assim. Eu estou 90% curado, falta 10%, esse 10% aí daqui a pouco acaba. E o Jeremias então fala: olha, eu vou ocupar a minha mente com aquilo que vai trazer esperança para mim. Eu sei que os fatos estão aí, o governo não está nada bom, então eu não vou ficar pensando nisso, estou até evitando ficar falando. Eu vou focar-me no que Deus já prometeu, eu vou focar-me no que o Espírito já falou, agora e há muitos anos atrás. Eu vou encher a minha mente com o que eu já vi pela internet de bom, eu já ouvi mensagens e pregações, eu já fui alvo de promessas. O quadro, o cenário está ruim, mas na minha mente eu vou me focar, eu vou encher ela com as promessas, com a palavra, com os milagres que Deus está fazendo. Quem viveu milagre aí? Essa semana, levanta a mão. Irmãos, eu vivi um assustador, que glória. Eu vou me encher disso. Nossa, pastor, vai vir a perseguição agora sobre a igreja. Sim, mas eu estou hoje, domingo 2 de julho, estou recentemente vindo de um milagre glorioso. Eu vou ficar preocupado com a perseguição que vai vir? Eu vou encher a minha mente com as coisas de Deus. É isso que ele está falando, porque aquilo que enche a tua mente te guiará. E o que tem que guiar a igreja, o que tem que guiar o servo e a serva de Deus é a palavra. Porque na palavra, meu irmão, você tem vida, na palavra você tem liberdade, na palavra você tem esperança, na palavra você tem direção, na palavra só tem coisa boa.
Ouça o que o Espírito Santo fala hoje, Jeremias. Tira da sua mente aquela palavra que falaram contra você e você está preso naquilo. E a sua vida gira em torno daquilo. Ai meu Deus, olha que bênção está acontecendo. Mas aquele dia eu recebi uma palavra, fulano falou. Saia disso. Uma outra coisa que ele nos ensina: adquira um estilo de vida espiritual, que descansa porque sabe e confia no Deus que é inexplicavelmente sobrenatural. Adquira um estilo de vida espiritual que descansa, porque sabe e confia no Deus que é inexplicavelmente sobrenatural. Olha o que ele vai falando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias de quem? De Deus. A gente fala torta direita isso aqui, não fala, irmãos? Quem que já falou? As misericórdias do Senhor. E por que não vive? Olha no meu olho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa o gás acabar, a gente entra em pânico. Mas não está falando que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará? Jeremias está te chamando hoje a adquirir um estilo de vida espiritual que vai andar dentro do que crê. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então eu não sou consumido, não é porque o governo estava bom, ou porque eu tinha um emprego bom, não, por causa das misericórdias do Senhor. Então ele está dizendo, eu posso ter um emprego bom ou um emprego ruim, as misericórdias do Senhor me guardará. Eu posso estar cercado de pessoas que me amam, de pessoas que me odeiam, as misericórdias do Senhor me guardará. Adquira um espírito, um estilo de vida espiritual que confia na palavra e não que fala a palavra, e que confia nesse Deus que é inexplicavelmente sobrenatural. Você sabe que Deus é sobrenatural. Você sabe que Deus ressuscita mortos. Você sabe que Deus abre porta onde não tem. Você sabe que se necessário for, Ele dá um órgão novo. Está com problema no fígado, Ele dá um novo. Está com problema no rim, Ele dá um novo. Ah, pastor, por que a gente não tem? Porque não confia, não temos fé. Então Jeremias te chama hoje. O que é que tem ocupado a sua mente? Quando o Espírito Santo fala assim, amados, o que é que tem ocupado? Ele está querendo dizer qual é o hábito, a mania, o vício, como você é. Olha no meu olho. Como você é, Jeremias? Eu creio, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A gente até canta, né? Tua fidelidade é grande. Até um troço dá errado. E que em nome de Jesus isso mude hoje. Amém, meu querido? Que isso mude hoje, Jeremias. Aquilo que ocupa minha mente me define. Aquilo que eu penso é o que eu sou. Conforme a minha mente é, eu vou me mover. Se eu deixo a minha mente ser dominada, às vezes, vocês já viveram essa experiência várias vezes aqui. Agora vivemos de novo. Uma nuvem pesada da oração, parece que não queria ir, não queria ir. Se a minha mente vai para aquilo ali, não ia prestar. Nós não estaríamos vivendo esse momento glorioso. Mas eu levei a minha mente a Cristo e falei, Cristo, o que eu faço? Pare a adoração e vá orar pela mente desse povo. Problema resolvido. Eu fui, eu fiz, eu me movi de acordo com o que estava no meu pensamento. Eu sei que Deus pode mudar o cenário dessa igreja agora, desse culto agora. Então não vou me entregar. Estão ouvindo? A mente vulnerável é aquela que vê a tribulação, se entrega. Ai, cansei já. Tantos anos no mundo. A mente vulnerável Perdeu. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para isso. Estão ouvindo, Jeremias? Levanta, espiritualmente falando, tá? Levanta, saia desse nível, porque o Senhor já está te dando a palavra, o Senhor já está te dando a unção, o Senhor já está te dando revelação. Levanta e vigia a sua mente. Não fique mais dando valor a tudo que você ouve, a tudo que você vê. E nós jovens
desse tempo de mídias, de plataformas digitais. Para de alimentar a sua mente com o que você está assistindo, com o que você está vendo, e que toda hora talvez chega no nosso celular uma coisa e que vai dominar a sua mente. E abra um parênteses, não estou falando aqui de sensualidades, que eu sei que é uma coisa que domina aí hoje. Estou falando de tudo. Cuidado com as influências, tem até o nome, né? Cuidado com os influenciadores desta geração, que está fazendo a mente, e por isso estão virando um monte de robô. Porque o influenciador tal falou, agora é a moda, e agora tem que aceitar, tem que engolir, porque os influenciadores estão falando. Cuidado! Crente não é influenciado, o povo de Deus é guiado pela sua palavra. Este é o único caminho que não tem erro, não tem derrota. Aqui quem entra nesse caminho não tem angústia, não tem sofrimento, não tem medo do futuro, do passado. Pode vir o que for, eu estou firmado no único caminho, na única verdade, que é Cristo. Então nesta noite, meu amado, em nome do Senhor Jesus, limpa a sua mente e o seu coração de tudo que você ouve que não presta, de tudo que você tem visto que também não presta. Inclusive na igreja, se você vier para a casa de Deus e de repente você vê um irmão, uma irmã ou um pastor tendo um comportamento, uma atitude que te desaprova, você viu, não deixa isso entrar na sua mente. Você tem que estar aqui, não é por causa do pastor, você tem que estar aqui por causa de Cristo. Você tem que estar nele. Por mais que a gente tenha que ter uma certa simpatia com o pastor, mas não deve ser o alvo, porque dentro da igreja você vai ver coisas também que estão erradas. Pastor, como? Porque está cheio de gente. Aonde tem pessoas, tem falhas. Imagina se eu vejo uma coisa ali, o irmão Nelson, uma coisa que não me agrada, lá na igreja também não vou. Pronto, você viu algo, aquele algo entrou na sua mente, te dominou. Leva isso para o seu dia a dia. Nem tudo que você ouve, nem tudo que você vê, nem tudo que você toca é para você. Mas o diabo tem esse poder. Então encha a sua mente de tudo que Deus tem para você. Amém, meu amado? Obrigado, Senhor Jesus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor agora.